A oração de Jesus em Getsemane. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos, e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos. Eis que é chegado o que me trai. E, estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. A oração de Jesus no jardim do Getsemane é um dos momentos mais intensos e emocionantes registrados nos evangelhos. Esta passagem revela a profunda humanidade e obediência de Jesus diante da missão que lhe foi confiada pelo Pai. Ao mesmo tempo, destaca o contraste entre a fraqueza dos discípulos e a resolução de Cristo em cumprir o plano da redenção. O capítulo 26 de Mateus nos conduz à véspera da crucificação, um momento de grande tensão. Após a última ceia com os discípulos, Jesus se dirige ao Getsemane, um jardim no Monte das Oliveiras. Ali, ele busca um lugar de solitude para orar. Assim, ele convida Pedro, Tiago e João a acompanhá-lo mais de perto, dizendo: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Essa declaração revela a intensidade do sofrimento de Jesus. Ele não apenas enfrentava a perspectiva física da crucificação, mas também carregava o peso do pecado da humanidade e a separação de Deus que isso implicaria, como diz Isaías 53:4-5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. Ao afastar-se um pouco dos discípulos, Jesus cai com o rosto em terra e ora: Meu Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. O cálice simboliza a ira de Deus contra o pecado, que Jesus estava prestes a beber em nosso lugar. Essa oração revela sua plena humanidade. Como Hebreus 4:15 nos lembra: Pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus retorna aos discípulos e os encontra dormindo. Ele diz a Pedro: Assim, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Essa advertência ecoa através dos séculos, lembrando-nos da necessidade de estar espiritualmente vigilantes. Como Paulo escreve em 1 Coríntios 10:12:
Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Jesus ora uma segunda e uma terceira vez, repetindo sua entrega ao Pai. Meu Pai, se não é possível que este cálice seja afastado sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Essa submissão perfeita é um exemplo supremo para todos os crentes. Em Filipenses 2:8, Paulo descreve Jesus como obediente até a morte e morte de cruz. Depois da terceira oração, Jesus retorna aos discípulos e os encontra novamente dormindo. Então, ele declara: chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, aí vem aquele que me trai. Aqui, vemos a transição do sofrimento à resolução. Jesus aceita plenamente seu destino, demonstrando coragem e amor inigualáveis. Imediatamente após este momento, Judas Iscariotes chega ao jardim acompanhado por uma multidão armada, enviada pelos principais sacerdotes e anciãos. Judas identifica Jesus com um beijo, e ele é preso. Essa traição cumpre as Escrituras, como profetizado em Salmos 41:9. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Esse episódio no Getsemane é uma lição poderosa sobre oração, submissão e perseverança. Jesus nos ensina que, em momentos de grande angústia, devemos buscar ao Pai em oração sincera e submissa. Ele também nos mostra a importância de confiar na vontade de Deus, mesmo quando é difícil compreendê-la. Além disso, o comportamento dos discípulos nos serve como um lembrete de nossa própria fragilidade. Apesar de suas boas intenções, eles falharam em apoiar Jesus no momento em que ele mais precisava. Isso destaca a necessidade de depender continuamente do Espírito Santo para nos fortalecer em tempos de fraqueza. A oração de Jesus no Getsemane aponta para a grandeza do amor divino. Ele escolheu suportar o sofrimento, a traição e a cruz para nos reconciliar com Deus. Como Romanos 5:8 afirma, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Que possamos sempre lembrar de suas palavras. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E aí, gostou do vídeo? Nos conte tudo nos comentários. Haja luz.